Luísa, eu sou mentora, sou médica, especialista em clínica médica, trabalho no Medique já há pelo menos 4 anos e ajudo alunos a passarem na prova de residência, na tão sonhada prova de residência. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como conhecer a sua banca de prova. Se você já estuda desde o início do ano, provavelmente você colocou no seu calendário de estudos a elaboração de provas irmãs, tá? Que são super importantes. Mas agora a gente está chegando cada vez mais próximo das provas e para alunos que começaram mais tarde ou alunos que acabaram metendo os pés pelas mãos, não conseguiram planejar-se adequadamente para fazer as provas irmãs, como que a gente vai definir, né, qual que é o perfil de banca de prova? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Até porque você sabe qual é o perfil da banca das provas que você vai prestar? Porque muitas vezes os alunos, eles olham lá todos aqueles temas de medicina, a medicina inteira para estudar para a prova de residência e ficam desesperados. Acontece que você não precisa estudar todos os temas, né? Nem todas as doenças vão aparecer na sua mão. Também nem todas as doenças vão aparecer na prova de residência. Então é muito interessante que você saiba qual é o perfil da prova que você vai fazer, tá? Primeiro passo. Tá faltando praticamente 30 dias para a primeira prova, certo? Que é a prova do ENAMED e ENAB. Então, percebam que não tem muito tempo e logo depois vai vir a bateria das provas, certo? Se você já desde o início do ano conseguiu fazer as provas irmãs, parabéns para você. Mas para você que está um pouquinho atrasado, a gente precisa ser mais prático e começar a direcionar melhor o nosso estudo. E pensa só, você vai fazer em torno de 5 a 10 provas. É muito complicado você se preparar a fundo para todas elas, com um tempo tão curto, sabe? Então, a primeira dica que eu dou é priorize. Ache a prova que você tem como prioridade. Vamos lá. Se você passasse em todas as provas que você fez, para qual instituição você iria? Ou então, qual instituição é a sua preferência, né? Ela está dentro de uma grande prova, por exemplo, eu quero fazer residência no Santo Marcelina, que está no sul de São Paulo. Ou então eu quero fazer a residência no hospital universitário que está dentro do ENAMED. Então, elenque as suas prioridades de prova e se prepare para elas. Estude mais a fundo sobre o perfil de banca dessas provas, certo? E o que é? O que a gente chama de perfil de prova? É muito mais do que só o que a prova cobra, tá? O que acontece? Toda vez que a gente vai começar a estudar um perfil de prova, a gente precisa perceber, primeiro, quais são os temas que ela mais cobra, né? Mas também como ela cobra. Porque as provas, elas têm formas diferentes de testar o conhecimento do aluno. Então, primeira coisa de todas, incidência, claro, incidência dos temas. E dentro disso, eu coloco em cada grande área, então presta bem atenção no que cai mais em cirurgia, no que cai mais em clínica médica, no que cai mais em GO. Às vezes aquela instituição, ela é especialista, digamos assim, numa certa área. Por exemplo, eu prestei prova de residência para a UFES, né, o Hospital Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo. E lá, agora acabou que ingressou no ENARI, mas na época que eu fiz prova, eles eram especialistas, eles aplicavam as profilaxias antirrábicas, por exemplo, né? Aplicavam uma série de profilaxias. Então era muito comum cair sobre profilaxias antirrábicas, acidentes perfuro-cortantes, sempre caía. Então é uma coisa que você pode dar uma olhada também para descobrir o perfil de prova. E também descobrir qual que é a característica daquela prova, como ela cobra aquele assunto. Existem provas que são essencialmente decoreba. Por exemplo, as provas do Rio de Janeiro. Elas gostam de cobrar um assunto completamente direto. Qual é o gene relacionado à mutação da síndrome glomerular membranosa? Aí você vai e tem que ir lá, diretamente você vai lá e seleciona qual que é a mutação. Então é uma forma de cobrar muito direta, tá?
Temos também aquelas provas que gostam de questões mais conceituais. Então, tem aquelas alternativas de verdadeiro e falso, aqueles textos mais elaborados, não no enunciado, mas nas alternativas. Então, você tem que analisar bem cada frase, né? Provas como a MP ou até a própria Amy Higgs gostam desse perfil de questões, né? Gostam desse perfil de desenvolvimento das questões. Temos também aquelas provas que gostam de caso clínico, que são as famosas aí de São Paulo, né? USP São Paulo, USP Ribeirão, Unifesp, todas elas gostam muito de inserir o aluno dentro de um contexto clínico e sempre perguntam indiretamente. Então, ele coloca o caso clínico, mas ele não vai te pedir qual é o diagnóstico, né? Seria fácil demais. Ele vai lá e te pergunta qual é a conduta, né? Então, são esses perfis de prova mudam não só no tema, mas da forma que é cobrada. Também é muito interessante você já chegar preparado para o que vai acontecer. Então, nós sabemos que mudam a quantidade de questões por prova, o tempo de prova, tá? Muda se a prova é discursiva ou objetiva, isso tem diferença, e isso tudo tá no edital. Então, seleciona lá suas prioridades, e a primeira coisa que você vai fazer é pegar o edital anterior e olhar. Então, olha se a prova é objetiva, se ela é discursiva ou se ela é mista. Olha quantas alternativas são, se é A, B, C, D, E ou se é A, B, C, D, né? E lá no edital também fala sobre o que cada prova cobra. Muito semelhante, basicamente, tudo, né, da medicina. Mas lê o edital. Segundo passo, análise de incidências. Como você faz isso? De duas formas. E eu aconselho que você faça as duas. Primeiro, análise estatística, né? Nossa, Luísa, como é que eu faço isso? Bom, muito difícil você conseguir fazer na mão. É muito interessante que você tenha um software ou que você tenha uma inteligência artificial que te ajude nisso, certo? Na plataforma do Medicare, isso já vem calculado para você com base nas instituições em que você quer. Então, tá lá a incidência geral e a incidência baseada nas suas provas, tá? Isso já vem pronto para você. E a segunda forma é fazendo as provas, tá? Eu aconselho que você faça as duas. Uma para você se direcionar sobre qual tema estudar, e a segunda forma, que é fazendo a prova, para você se preparar sobre como aquele assunto é cobrado. Então, é muito importante. Luísa, não consegui fazer a prova irmã. Tá, mas se programe para fazer a prova na íntegra. Talvez não dê tempo de fazer todas, porque as provas começam a se embolar uma do ladinho da outra. Mas pega aquelas suas preferências, pega aquelas suas prioridades que a gente conversou no início da aula e já elenca. Olha, então eu tenho das 7 provas que eu vou fazer, 3 são, assim, essenciais para mim. Então já pega o calendário e se programa. Pega o calendário e coloca, essa prova é dia tal de novembro, essa é em dezembro e essa é em outubro. Então, eu vou me preparar para fazer pelo menos os últimos 5 anos daquela prova, tá? 5 anos. As demais, se você não conseguir, faça os últimos 3. Começa pela mais antiga para a mais recente. Então, começa pelo 21, depois 2022, 23, 24 e por último 25, certo? E faça as provas, resolva. Neste momento, já é interessante você até tentar fazer 2 provas por semana, para você dar conta de fazer tudo. Por exemplo, o ENAMED, nós não temos uma prova antiga do ENAMED. E também não adianta, aqui é uma dica de ouro, não adianta fazer prova do ENARE, porque a banca é diferente. Não vai funcionar. Então, o que eu recomendo é pegar as provas do INEP Revalida, que é a banca parecida. O INEP Revalida tem mais de uma prova por ano nas últimas edições. Então, se prepare, que não vão ser só 5 provas, vão ser mais provas. Então, já coloca ali na lista, olha, eu tenho 10 provas para fazer, 8 provas para fazer, e já coloca no cronograma, pelo menos 2 provas por semana. Luísa, e aí como é que eu faço? Faz a prova num dia e corrige no máximo no dia seguinte, tá? E aí que vem a forma como aquele assunto é cobrado. Então, às vezes, você sabe o tema, você sabe, você estudou, só que aí
o tipo que cai é decoreba. E aí, você esqueceu aquele assunto específico ultra decoreba. Eu esqueci qual é a técnica de correção das hérnias de tal jeito. E aí você percebe que é aquilo que a prova cobra. Então, você vai corrigir essa questão e já vai se preparar, para que na prova do ano que vem, se cair, você já mais ou menos sabe ali a manha de como vai ser. Então, sempre duas formas. A primeira, uma análise geral sobre como o assunto, quais os assuntos mais cobrados e mais ou menos como cai. E a segunda forma, você experimentando e fazendo a prova. É fundamental, tá? Fundamental fazer prova, gente. Não subestime o valor de fazer uma prova na íntegra. Tanto para você se treinar para a prova, para você conseguir se acostumar a ficar 4 horas confinado, que não é fácil, né? Ainda mais com ansiedade, com tudo ali em jogo naquele momento, mas também para você começar a treinar sobre como aquilo cai na sua prova. E depois corrigir. Gente, precisa corrigir simulado. Não é para ficar com vergonha ou ficar decepcionado com o valor. Encare os simulados como um objetivo de melhorar, como uma forma de você perceber o que você pode mudar. Ainda não acabou o jogo, a gente está lá no segundo tempo, está acabando, estamos nos acréscimos, mas ainda não acabou. Então, use como uma ferramenta para você melhorar, tá? E da primeira vez, Luísa, mas eu não tenho a plataforma Medcare. Gente, tá aí disponível, né? Fica aí a dica. Claro que eu tenho um conflito de interesse, mas, e que é muito bom, o cálculo é muito bom, mas a gente tem hoje um acesso aí à inteligência artificial gratuita muito fácil. Então, pega e usa isso a seu favor também, né? Então, se você não tem acesso a uma plataforma paga, um software pago, vai lá e usa as gratuitas. Elas vão conseguir te dar um grande direcionamento do que fazer, tá? E aí, o que eu falei, separa as suas prioridades. Também é muito importante que você perceba que as provas regionais, elas são mais parecidas. Então, por exemplo, se eu vou prestar provas de São Paulo, são bancas normalmente mais parecidas, então vale a pena. Eu vou fazer, vamos supor, eu quero fazer Unifesp, tá? Já tenta, você vai fazer Unifesp e USP, então já tenta colocar todas as provas juntinhas uma da outra, intercalando Unifesp, USP, porque mesmo que você esteja fazendo instituições diferentes, meio que uma é prova irmã da outra. Então, já coloca junto para impulsionar. Não deu tempo de fazer a prova irmã, mas você consegue colocar elas uma pertinho da outra para impulsionar o seu conhecimento de como lidar com essas provas, ok? E aí, depois que você fez todas as provas, começa a tentar separar, olha, padrões mesmo. Cria uma tabela, vai lá e coloca Unifesp 2021. O que eu errei? O que você acertou? Que bom para você, mas o que você ficou em dúvida, o que você errou é o que você precisa focar. Então faz uma planilha, o que eu errei em cirurgia? Seja específico. Eu errei técnica cirúrgica de hérnia. Eu errei. Então cria uma planilha e conforme você for fazendo as questões, tenta identificar se existe um padrão de erros. Aquilo já funciona para você como uma ferramenta de melhorar, como o que você tem que revisar e como aquela prova cai. Essa dica aí é essencial, é a dica de ouro para você entender qual é o perfil da sua banca. Certo? Então, primeiro, voltando, recapitulando, fazendo aqui um resumo de toda a aula. Primeiro, estipule as suas prioridades, porque não dá tempo de ver tudo. Segundo, faça uma análise do que mais cai, de duas formas. A primeira, usando uma análise geral dos temas que mais caem, né, e a forma, normalmente, como a prova cobra, sendo mais direta, decoreba, caso clínico, etc. E, terceiro, fazendo as provas. No fazer as provas, tente aglomerar as provas de regiões parecidas, porque as provas acabam sendo parecidas também. Quarto, use isso como ferramenta de feedback. Crie uma tabela, coloca seus erros, vê se existe um padrão e trabalhe em cima deles. Certo? E o quinto,
faça essa organização. Eu colocaria até antes, né? Mas faça essa organização. Pega o calendário, risca mesmo, gente. A gente é muito visual, né? Então, pega um calendário e risca. Minhas provas são nessa data, e eu tenho tantas provas para fazer. E aí, coloca o cronograma. Dica especial, gente. Não está na hora de ficar preocupado em estudar volume de temas. É muito mais importante você estudar qualitativamente os temas que mais caem. Então, por exemplo, para que eu vou estudar tumores das adrenais, sendo que eu ainda não estudei diabetes? Ou que eu estudei, mas eu esqueci. Qual que é a chance de diabetes cair na prova? Qual que é a chance de tumores das adrenais cair na prova? Então, pensa nisso, foca nisso. Dê prioridade para fazer as provas e conhecer a sua banca. Vai fazer total diferença na hora de você conhecer e já ir preparado para o que você vai encarar, tá? Então, não é a hora de você ficar lá perdendo tempo com temas que não vão cair tanto. Para você conseguir garantir acerto, mira naqueles que têm uma maior incidência, certo? E aí, dito tudo isso, várias dicas. Conhecer a prova, mais uma vez, é super importante. Estudar com base em provas antigas, economiza tempo e aumenta suas chances de aprovação, porque te dá direcionamento. Então, você fica organizado, porque você consegue saber exatamente quando fazer cada prova. Você se torna mais seguro, porque você sabe o que você vai encarar no dia da prova e se prepara psicologicamente, até fisicamente, para fazer aquelas provas, tá? Então, lembra sempre de simular bem o ambiente de prova. E terceiro, você já vai sabendo o que cai, como cai, né? Aquela manhãzinha para você aumentar suas chances de acerto, tá? Então, pega essas dicas, aplica nas provas, é fundamental, e eu garanto que com organização, com método e fazendo os ajustes, né, entendendo que a prova não é para te botar medo, que o que você acertou agora ensaio é ensaio, jogo é jogo, treino é treino, jogo é jogo. Então usa o treino para te preparar para o jogo de verdade. Então use como feedback organização, estratégia e feedback para você recorrigir sua rota. Com certeza vão ser capazes de te deixar mais perto da sua vaga de residência. E aí, ficou alguma dúvida? Qualquer coisa, deixa nos comentários que a gente consegue aí dar uma ajudada sobre esse tema. Tem algum outro tema para sugerir para a gente? Também pode deixar aqui que a gente dá uma olhadinha e tenta produzir esse conteúdo para vocês. Tchau, tchau.